Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui novamente com vocês, estar aqui com o Rai. O tema de hoje, ele é muito interessante, né? Assim, a gente promete trazer aqui muitas questões voltadas da infância, né? De como a infância pode influenciar na forma como a gente se alimenta hoje. A gente acha que não, né? Mas sim, tem muita influência, né? Temos ótimas lembranças da infância, principalmente porque a infância é uma fase onde nós não somos regrados, onde nós podemos comer de tudo sem receio, né? Não existe uma preocupação com a estética, não existe preocupação com o peso, né? Embora isso não é tão bom assim, né? A questão de não ter uma preocupação. Inclusive, existem já dados, né, que trazem na ciência alguns estudos que revelam que se você foi uma criança até os 5 anos, se você teve obesidade, as chances de você desenvolver obesidade na fase adulta, elas são muito maiores comparada a uma pessoa que não teve esse problema com peso na infância, né? Então, um outro dado importante para a gente trazer para vocês é o seguinte, até os 2 anos de idade, a nossa alimentação, ela é 100% controlada pelos nossos pais. Porque até os 2 anos a gente não pede comida doce ou salgada, né? A gente come o que a gente recebe. E o problema é que às vezes os pais, eles acham bonitinho, dá pirulito, né? Dá muita balinha, dá muito alimento assim, açucarado, a começar às vezes daquele Danone, que não é exatamente saudável como se pensa. Então, às vezes, a forma como os nossos pais nos educaram, né, a forma como você foi alimentado, principalmente até os 5 anos de idade, é fator determinante para dizer como você vai se comportar diante da comida agora na fase adulta. Então, o que Raíssa perguntou aí deve trazer para vocês muitas lembranças, né? O que marcou a sua infância na fase alimentar? Né? Então, na minha infância, né, vou responder a pergunta dela, o que marcou na minha infância foram as frutas, especialmente a melancia e o umbu, porque a minha avó, a gente ia muito até a fazenda dela, né? Eu cresci no meio rural, então lá o acesso nosso principal era aquilo que vinha da terra. Então, assim, a minha infância, até os 5 anos de idade, foi uma infância voltada para aquilo, para o plantio, para a agricultura, né? Então, aquilo que a minha família plantava era aquilo que a gente se alimentava. Aí não chegava até a gente os industrializados, né? Então, a gente se alimentava daquilo que a terra produzia, né? Então, isso, inclusive, me ajudou muito a ter aí um paladar mais aguçado para as raízes, por exemplo, como a mandioca, a batata doce, né? Assim, o aipim, o inhame. Então, são alimentos que hoje são indispensáveis para mim, né, na minha alimentação, no meu cardápio alimentar, e eu devo isso, nessa minha facilidade de me adequar a uma alimentação mais saudável, justamente à educação que eu tive dos meus pais, a essa influência, porque também não era só eu que comia, que é uma outra coisa que a gente percebe muito acontecer nas famílias, é que querem que as crianças comam de forma saudável, mas os adultos não mantêm uma alimentação saudável, o que também não é interessante. O interessante é que a família se envolva no processo, é que a família consiga, em conjunto, trazer esse exemplo, trazer essa importância por meio do seu próprio exemplo mesmo, né? Então, às vezes eu quero que o meu filho coma bem, mas ao mesmo tempo eu não estou comendo bem. Eu não estou tendo uma alimentação aí satisfatória para a minha saúde, satisfatória em termos nutricionais, né? Para que eu consiga viver bem nesse sentido. Então, a infância, ela tem um fator, assim, ela é um fator determinante para as nossas escolhas futuras. Esse é um lado da história. A outra questão que eu quero chamar a atenção para vocês nesse sentido, o Rai vai trazer aí alguns exemplos, até um testemunho pessoal também, mas um outro fator importante é que, por mais que a minha infância influencie no meu jeito de comer hoje, não significa que eu tenha que usar isso como justificativa para comer errado. Por quê, gente? Hoje nós somos adultos, nós temos consciência das coisas, nós sabemos o que nós estamos fazendo e temos a liberdade de escolha. Então, já que eu tenho a liberdade de escolha, cabe a mim fazer escolhas mais assertivas, né? Isso está no meu poder
de decisão, isso está no meu controle, né, que é decidir o que eu vou comer agora, porque hoje eu sou uma pessoa adulta, eu não tenho mais meu pai e minha mãe para estar, olha, come isso, não come aquilo, não é para comer tudo, não é para comer tudo. Então hoje eu já consigo discernir. Hoje eu posso dizer que quantidade é suficiente para mim no meu prato. Eu não preciso colocar mais do que eu aguento comer. E eu não preciso comer tudo se eu não aguentar comer tudo. Então, por ter já esse conhecimento, né, dessa experiência histórica, né, eu já não vou passar por aquelas situações do come tudo pegar a sobremesa. Então, hoje nós temos mais consciência disso. Então, a gente escolheu esse tema para falar na live, principalmente para trazer essa consciência à tona, para trazer isso, tornar essa consciência mais vista, fazer com que a percepção de vocês melhore frente a essa consciência que nós temos hoje. E não é para usar a infância para justificar. A gente pode entender a partir da infância que nós tivemos. A infância nos ajuda a compreender a nossa forma de lidar com o alimento hoje. Ela ajuda a gente a desmistificar algumas coisas, mas não é para usar como desculpa. É porque na minha infância eu comi muito, então agora eu preciso comer muito. Porque na minha infância meus pais não comiam saudável, porque na minha infância eu comia saudável, eu já como errado, porque eu quero comer errado. Então ter esse cuidado também, né, de não usar a nossa infância, né, a nossa forma de comer lá na infância não quer dizer que a gente tem que seguir a regra hoje. Então hoje, pelo menos eu acredito que as pessoas que estão aqui são pessoas que têm entendimento do que estão fazendo, né, que têm aí uma consciência maior. Tudo que o Vani falou é bem pertinente até para entender que o fato de a gente entender isso não quer dizer que a gente não possa mudar isso. O entendimento leva à clareza. Essa clareza faz com que a gente leve às mudanças. Faz o efeito prático, né? Então, qual é o passo agora que eu devo seguir para eu não repetir o que eu era da infância, ou então não levar para frente aquela distorção alimentar que eu tive na infância, que tá tudo bem acontecer. Que também a gente não pode julgar e apontar para os nossos pais uns erros que pode ser algo que, digamos, eles levaram de geração para geração, né? Então, a gente observa que nossos pais levam aprendizados dos pais dele, que os pais dele, dos pais dele, e aí vai. Então, a gente não pode julgar. Cabe a gente mudar essa logística, esse sistema, né? Que eu sempre falo. Gente, tem um exemplo muito bacana. Eu vou dar vários exemplos agora. Vani já deu uma introdução, basicamente, do que é importante a gente entender. Porque a infância, ela pode trazer uma raiz aí do porquê, por exemplo, você não come nenhuma verdura. Do porquê você não gosta de fruta. Eu não sei vocês, mas eu já tive pacientes que me falaram, na infância, minha mãe, meu pai, sempre me obrigou a comer verdura. Então, eu não podia sair da mesa sem eu comer aquela cenoura, aquela abóbora, aquela beterraba, porque tinha que comer. Eu era obrigada a comer. Então, a comida ficava fria e ela falava, não, você vai comer, você só vai sair da mesa quando você comer. E isso gerou um trauma para essa criança. Então, ao menos, mesmo que ela não tenha comido, ela sempre colocou na cabeça dela que ela não gosta. Porque gera um momento ruim da vida dela. E isso foi um pouco traumático para ela. Não porque o pai e a mãe errou, é porque o pai e a mãe achavam que aquela era a melhor forma de orientar o filho. Entende? E aí, o que cabe a você a fazer? É se realmente se permitir agora experimentar esses alimentos que você não teve a oportunidade de querer sentir naquele momento, porque era uma obrigação, certo? Outro exemplo. Vamos agora para o campo das dietas. Agora eu vou botar meu exemplo aqui agora. E eu sei que tem pacientes também que teve esses mesmos exemplos e tal. Um dos motivos até de eu fazer a nutrição é porque eu sempre ouvia, desde a minha infância, minha mãe falando sobre a questão dos alimentos, do que era bom de comer, o que era ruim, o que engordava, o que era mais saudável. Então, eu sempre tinha esse contato desde a infância do qual é o melhor alimento a comer. Então, eu tive essa questão da obrigação, digamos assim, da parte das verduras, mas eu não tive trauma, não. Com isso, não.
porque minha mãe sempre explicava o porquê eu tinha que comer aquilo e eu entendia que era o melhor para mim. E ela comia. Ah, tem outro fator. Ela também comia. Então eu via ela comer, então eu falava, se minha mãe come, mesmo que seja obrigada, vai ser bom para mim também. Mas minha mãe fazia muita dieta, gente. Minha mãe fazia dieta sopa, a dieta hambúrguer, é tudo que é dieta. Dieta da lua, minha mãe fez todas as dietas, tomava remédio. Então eu via aquilo e eu ficava pensando, por que isso? Sabe? Então eu vivi nessa base de querer, de ter que entender como é que é os alimentos. Mas mesmo assim, eu queria buscar ainda mais conhecimento. E assim eu fiz a nutrição. Isso me ajudou um pouco, porque ela, no caso dela, foi muito ao contrário, porque a alimentação dela na infância foi muito ruim. Então ela queria fazer ao contrário do que ela foi, então ela ensinou ao contrário, mas ela não sabia muito bem como ensinar. Mas tá tudo bem. Então, onde que eu quero chegar? Eu tive essas questões. Eu não gostava de dieta de jeito nenhum, porque eu via minha mãe sofrendo fazendo dieta. Então, para mim, não fazia sentido, né? Então, por isso que hoje, inclusive, eu não prescrevo dietas, não faço dietas, não prescrevo dieta, não trabalho com dieta. E isso veio crescendo em mim um fator de... Teve um momento da minha infância que ela restringia muitos alimentos também, por conta dessa dieta. Então, eu não comia bolacha recheada, era raríssimo. Se eu comesse, tipo, se ela não comprava. Tinha muita coisa que ela não comprava. Então, assim, na minha adolescência, indo para a parte da faculdade, do vestibular, eu tive momentos de vontades excessivas de comer essas coisas que eu não tive na infância. Então, influenciou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que aquilo não era bom para mim. Não era bom ao ponto de eu engordar, ao ponto de eu não estiver bem, no caso, não tiver, eu não estava com resistência física, eu estava cansando, enfim, meu corpo ele sentia o peso de eu comer de forma ruim, entendeu? Então isso eu entendia e eu comecei a desconstruir isso e comecei a buscar. Dentro da faculdade, eu digo para vocês, dentro da faculdade eu comi muito mal. Então, eu sei que, no meio do ponto que eu comecei a conhecer muitas coisas, eu comecei a aplicar em mim, que não é diferente do sentimento, entendeu? Eu também ensino. A pessoa, do jeito que eu aprendi, mas do que eu aprendi, eu também ensino. Mas, vamos para o ponto da questão da infância. Olha a raiz disso. Então, eu tive várias oscilações, eu falei de forma bem resumida, porque eu falei para a Vani mais detalhada, mas porque senão não dá tempo aqui, se eu falar a história toda. Eu tive várias oscilações alimentares. Eu tive essa questão da obrigação de comer verdura. Eu tive a restrição também de besteira. Eu vi minha mãe fazendo dieta. Isso me dava agonia. Eu ficava sem entender. E por conta de tudo isso, eu queria entender mais sobre a questão da alimentação. Mas até eu chegar no nível que eu tô hoje, eu tive que realmente me permitir. Me permitir a comer muito alimento também que não tinha. Entende? Então, o projeto da gente é nesse sentido. Permite-se, até permitir o que você não deu oportunidade na infância, ou que você não deu, ou que você não teve oportunidade na infância. Certo? Outras questões da infância que a gente vê é o inverso. Às vezes você não teve contato com a alimentação mais saudável, só teve contato mesmo com uma alimentação mais gordurosa, sei lá, comia hambúrguer, pizza no final de semana sempre, refrigerante, não tinha aquela obrigação dos pais, tem pais que realmente não fica obrigando o filho a comer verdura, porque até eles não comiam. E com isso você viveu uma infância que você nunca teve a oportunidade de experimentar esses alimentos. Eu sei que ele vai ser mais desafiador para você, mas não vai ser impossível. Entende? Até para você provar algumas misturas, algumas receitas que você possa implementar alguns alimentos que você não teve a oportunidade na infância. E isso tá tudo bem, gente. Só aceite a história que você teve e comece a entender como é que você pode converter isso para o seu favor hoje. Entendeu? E isso faz com que você consiga. Entenda. Vai fazer o seguinte, ó. Depois que essa live acabar, eu quero que vocês coloquem no papel, escreva para vocês mesmos, caracterize como é que foi a infância de vocês. O que vocês comiam? Vani falou que ela teve muito acesso à questão de frutas, verduras, porque o ambiente
contribuía para isso também. A própria alimentação da família dela era para isso por conta da zona rural, né, Vani? Então, já contribuía por esse acesso. Muitas vezes a gente não teve acesso. Procure entender qual o acesso de alimentar que você tinha e por quais motivos você não comia. E o que você passou? Sua mãe obrigava você a comer, seus pais ou não? Como é que foi essa logística aí de aprendizagem? E o que você não aprendeu e agora você pode se permitir aprender hoje? Entendeu? Qual o entendimento que você tem hoje e que você ainda não aplica, que você não coloca em prática sobre a sua alimentação? Pode Gabi está dizendo aqui, ó, Rai, aqui é tudo regrado. Agora o tema é maravilhoso, né? Aqui é tudo regrado. Permita tudo sem exageros. Tem regras para as besteiras. Né? Imagino que ela tem, acho que ela tem um filho, não sei a idade do menininho dela, mas é criança ainda. Outra coisa que é importante a gente falar aqui, Rai, para o pessoal é o seguinte: se você teve na sua infância pessoas da sua família que estimulavam você a comer verdura, a comer legume, né, a ter alimentação mais rica, mais completa nesse sentido, dê graças a Deus. Talvez isso tenha parecido obrigação, porque talvez eles não souberam outras formas de te incentivar a comer esses alimentos. Né? Assim, a gente não nasce sabendo de tudo, gente. Nossos pais, às vezes, eles têm uma forma de educar que é a forma que eles aprenderam. E eles fazem repassar. E às vezes a gente acha que foi obrigado. Nossa, eu fui obrigada a comer tal coisa. Quem dera eu, ou quem dera todas as pessoas do mundo fossem obrigadas a comer coisas tão boas. Então, se você teve uma infância onde seus pais e tentaram, de alguma forma, incentivar você a comer alimentos mais saudáveis, louve a Deus por isso. Porque eles estavam só fazendo bem para você. E alguns até aprenderam a gostar depois dessa experiência da infância, né? E, por outro lado, se você não teve uma infância onde tiveram pessoas que pudessem te incentivar a comer tão saudável quanto deveriam, né? Talvez porque eles também não comiam saudável, talvez não desconheciam por falta de informação, ou não sei, a importância de comer tão bem, de uma forma nutritiva, também não reclame, não é para julgar, né? Dê graças a Deus também. Mas eu quero chamar a atenção para o hoje. Hoje nós temos a oportunidade, nós temos possibilidades, nós temos aí um mundo de possibilidades para fazer escolhas melhores. Então não fique, a gente não trouxe o tema para a gente ficar julgando ou criticando, né? Como que a nossa infância, eu não comi, não tive oportunidade, não tive acesso, tá tudo bem. Passou, né? Não somos mais crianças. Mas se você também está aqui e você é pai, você é mãe, você tem também a oportunidade, né, pela a gama de informações que a gente recebe hoje, nós temos aí acesso a várias formas de dizer assim, o que eu posso, dentro da minha condição, oferecer para o meu filho, para minha filha, que é saudável. E a gente acha, existe aí um mito que circula, né, no universo, pelo mundo, de achar que comer bem é caro. E não é. De achar que fazer uma dieta, ter uma alimentação mais saudável é caro. E não é, gente. Né? Então, assim, existem sim várias possibilidades de você comer bem. Basta você ir na Feira Livre do domingo, né? Na Feira Livre você encontra várias possibilidades de alimentação e que é acessível. É muito mais barato comer saudável do que comer besteira, comer ruim. Então, é só você fazer os cálculos. Quanto custa uma pizza? E quanto custa uma feira de domingo? Você compra banana, compra verdura, compra legume, compra outras frutas. Tem ali uma variedade e você gasta R$20, R$30. E quanto uma pizza, tamanho família, o tamanho médio aí, custa R$50, R$60. Então, e você come uma vez só. E a feira dá para a semana toda. Então, faça os cálculos, faça as contas. E com uma boa orientação, você consegue ter uma alimentação muito boa, muito saudável, e dentro do que Raíssa falou, se permitindo a experimentar, né, se permitindo a degustar, levar para o seu paladar, né, alguns alimentos que até então você repudiava, que você achava, nossa, eu não gosto disso. E eu vou te dar um exemplo para vocês. Eu, particularmente, eu não gosto de alface, porque eu acho a alface o bichinho mais sem graça da vida. Tipo assim, eu acho que a alface... Quer ver coisa estiver frio aí que eu não como mesmo, porque eu acho ela fria, né? Não é doce, nem é salgada, não é nada. Então, assim, só que
Se no meu cardápio alimentar tiver alface, eu como alface, por entender a ação nutritiva que ela pode ter no meu organismo. Mas não é porque eu estou obrigada, sou obrigada a comer. Não. Eu posso comer entendendo a função nutricional dela dentro do meu corpo, para minha saúde, nesse sentido. Né? Mas não quer dizer, eu amo alface? Não amo alface. A gente pode aprender a gostar de alguns alimentos que a gente não gostava até aqui. Fazendo aqui o que Raíssa sugeriu, né? Se permitindo a degustar. Talvez exista uma outra forma de comer alface que eu não experimentei. De repente eu posso comer de uma forma diferente, que até então eu comi, e que possa fazer com que ela fique mais saborosa, digamos assim. Né? Então, existem estratégias aí no campo nutricional também que pode te ajudar a saborear melhor os alimentos. Né? Entre, por exemplo, comer cozido, comer frito, comer assado, comer grelhado, dá diferença para o sabor do frango, por exemplo. Então, eu não posso simplesmente me limitar a dizer eu não gosto de comer frango. Às vezes você não gosta de comer o frango cozido. Às vezes você não gosta de comer o frango grelhado, você não gosta de comer o frango frito, não gosta do frango assado. Mas existem outras formas que você pode experimentar, saborear aquele alimento e pode trazer para o seu paladar um novo sabor. Um novo sabor melhor do que até aquele que você conhecia até então. Então, acho que o caminho pode ser por aí, de você se permitir a sentir novos sabores, né, e deixar com que o alimento faça parte da sua vida de uma forma que vai contribuir para que você tenha aí mais qualidade de vida, por mais genérico que isso pareça, né? Então, a gente busca, sim, qualidade de vida. Ó, gente, a Ivane contando aí a história de coisa de alimento que ela não gosta, eu lembrei de dois alimentos específicos que hoje eu me permito, digamos. Tem o jiló, na infância eu não gostava de jiló, tipo assim, a primeira vez que eu experimentei mesmo, eu não gostei. Mas depois eu reparei, eu dei a oportunidade de comer de uma outra forma de preparo. Então, possivelmente eu não gostei porque o jiló não ficou de molho. Aí tirou aquele gosto amargo. E quando cozinhou de novo, ele ficou mais saboroso ao meu paladar. Então, já me permiti mais a comer aquilo. Tem um abacate. O abacate, na infância, eu amava abacate. Hoje em dia, eu já não gosto. Eu gosto do abacate mais aquele guacamole, sabe? Quando é salgado. Agora, quando é docinho, se vocês têm noção, eu comia até com farinha aquilo. Eu comia abacate com farinha e açúcar. Hoje em dia, eu não sou tão chegada. Mas, assim, é algo que me remete a lembranças boas. Porque eu comia junto com amigas, comia com meus irmãos. Então, hoje eu me permito, eu sei o abacate, o valor nutricional do abacate, eu me permito sim comer. Porque eu acho que é uma coisa que pode contribuir para a minha sociedade, para a parte nutricional. Então, e é gostoso, não é ruim. Eu consigo gostar sim, entendeu? Então, assim, hoje em dia tem um único alimento que eu não gosto, que é o pequi, que é bem regional. Mas, assim, eu estou disposta a me permitir. Se eu comi, não lembro. É regional. É tipo caviar, né? É tipo caviar. Eu comi a primeira vez, eu não gostei de jeito nenhum. Então, é aquela coisa. Também tem isso. A gente observa que na infância, por muitas vezes você não come porque você se remete a algo ruim da sua vida. Tipo assim, alguma obrigação. Ou, por exemplo, teve uma paciente minha que falou que não comia banana porque viu o primo dela colocar para fora a banana. E aí, a imagem que ela tem da banana não é muito boa. Então, no caso, ela se passou a permitir comer a banana, mais a vitamina. A gente começou a implementar isso. Na vitamina, ou então no bolo. Então, quando a gente fala que existem estratégias ou a forma de preparo, já ajuda você a implementar esses alimentos no seu dia a dia. Entendeu? Então, e também não sintam obrigados do tipo, nossa, eu preciso comer isso porque eu não gosto, preciso comer cenoura. Vá para um alimento que, pelo menos visualmente, já te chama atenção. Vamos pensar no visual, né? Que na infância você já não olhava muito bem, mas hoje você consegue entender que talvez uma forma de preparo diferente já vai te ajudar. Uma forma de corte, talvez o cru vai ser melhor que o cozido vai dar aquela coisa mais pastosa. E aí vai. Ou então, por exemplo, batata. A gente já gosta de purê de batata, né? Já acho mais gostosinho, que é melhor. Ah, eu adoro batata frita. Não gosto de batata, eu gosto da batata frita.
Talvez E pode assada. variar também os temperos, né, Rai? Os temperos também Os pode temperos. variar, que dá outro sabor. É outro sabor. Então, quando a gente fala da influência da infância, é para vocês buscarem lá atrás mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente não consegue emagrecer, a gente acha que a gente acha que a melhor forma de emagrecimento, por exemplo, eu tô falando de emagrecimento, mas reeducação alimentar, enfim, é tirar a comida, é parar de comer, é restringir. Teve uma pessoa até que antes, via outras nossas lives anteriores, ela até falou aqui que começou a parar de comer. E não é, às vezes é você olhar para sua infância, de como que você construiu sua alimentação até aqui, e você começar a detectar o que você pode fazer daqui para frente, porque o conhecimento que você tem hoje, você não tinha na tua infância. Sério, não é? Você não tinha na tua infância. Entendeu? Ou muitas vezes o que você tinha na infância você levou para hoje e você consegue manter como essa alimentação mais saudável. Então, tipo, por mais que eu não tenha, vamos supor, minha mãe quando eu era mais novinha, pequena, com 5 anos, eu lembro de 6, 7 anos, o que ela fazia? Eu gostava muito de desenho, então de Liga da Justiça, esse desenho de super-herói. E aí ela fazia com que, para eu comer, ela pegava uma colher, ela dava uma colherada na minha boca, garfada na minha boca, com a comida, e ela dizia que era tipo Batman. Olha, o Batman vai entrar na caverna, e a caverna não era na minha boca. Então, ela relacionava a comida, aquele momento do comer, como algo divertido. Então, eu acredito que por conta disso, não relacionei com um momento traumático. Mas mesmo que eu não tenha relacionado com um momento traumático, eu comecei a observar os outros alimentos também, não como uma coisa muito boa. Eu achava que eu não podia comer muita coisa gordurosa. Eu já entendia que, tipo, bolacha recheada tinha gordura trans. Então, assim, eu já aprendi com esses pensamentos. Eu já tinha esses pensamentos, assim, desde quando eu era criança. Eu tinha liberdade para comer, vamos supor, botaram aqui que a broa é um alimento que remete à infância. Também, gente, me remete a minha, porque meu avô comprava muito a broa. Até chiclete, sabe aquele chiclete Trident, que até hoje existe, né? Meu avô comprava na minha adolescência, de nova, e eu comia assim, chupava aquele chiclete. Ah, mas falando de chiclete da infância, na minha época, Babalu. né? Era Babalu. Tinha isso de Trident, não. Trident era Então, coisa de rica. não, menino, Era Babalu. meu tio, Big Big, era o Big Big. Eu tinha tudo, eu comia, eu chupava com essas coisas tudo, só porque meu avô me dava, aí minha mãe já não me dava, entendeu? Eu não levava dinheiro pra escola pra comprar lanche, porque só tinha besteira na escola, minha mãe não queria que eu comprasse, aí eu levava a lancheirinha aí tinha uma maçã, um suco, uma bolacha, entendeu? Então, assim, construções, eu sei que isso influenciou muito pra minha alimentação ser melhor, mas durante esse período da adolescência pra cá, eu desconstruí muita coisa disso aí, gente. Então eu precisei resgatar a minha infância. Eu falava, nossa, como eu comia bem, olha como eu tô comendo hoje. Dentro da faculdade eu comia mal. Então, como eu comia bem, por que eu não posso comer melhor? Minha mãe fazia questão de fazer a comida, salada, fazer simples salada. Então, assim, por que eu não posso implementar isso de hoje para o meu melhor? Entendeu? E aí, por exemplo, se eu comia mal na infância, se eu comia besteira na infância, por que eu não posso começar a entender que isso não era que eu posso agora me permitir a comer uma alimentação mais saudável? Entendeu? Então, quando eu falo para vocês, gente, bora, escreve no caderninho, começa a construir, se pergunte como é que era a minha alimentação na infância. Minha mãe obrigava, meu pai obrigava a comer tal coisa, era muito livre, eu comia mais verdura, comia mais fruta. Como é que era essa alimentação? Eu comia mais na casa da minha avó, que também tem escolha de vó, né? Minha avó, eu acho que a avó de todo mundo fala, come para ficar cheinho. Porque antigamente também falava que criança bonita era aquela criança mais gordinha, né? Então, assim, a avó e o avô também gostavam que a gente comesse. Isso já caía por terra, né? E por outro lado também é importante preservar os valores, os sabores de cada fase, né? A gente pode pensar assim, ai, que gostinho de infância, ai, que gostinho de avó. Aquele doce de leite que a avó fazia, aquele bolo que só a avó sabe fazer, com a receitinha especial dela, né? O bolo da vovó.
Então, essas coisas devem ser preservadas, né? Esses valores, isso deve ser preservado. O que a gente está chamando a atenção mesmo é para a nossa forma de relacionar com o alimento hoje, com base naquilo que nós vivemos anteriormente. Conhecer a sua história, respeitar a sua história, né? Entender, compreender esse contexto que você vivia, e perceber onde você está hoje, qual ponto da vida você está hoje. É que hoje nós temos controle das nossas atitudes. Hoje a gente dá as cartas, né? Hoje a gente tem autonomia. E quando fala de hoje, eu até lembro que como minha mãe não deixava eu comer essas coisas, então a primeira coisa que eu fiz quando eu tive uma certa autonomia, eu fiquei longe de casa, foi querer comer bolacha recheada. Eu tô falando toda hora de bolacha recheada, mas é porque é uma coisa que eu comi muito depois. Foi o Então, grito de assim, liberdade. mas aí é isso que eu quero trazer para vocês, porque essa autonomia a gente pode usar ao nosso favor e a gente também pode resgatar essas. Quando o Vani fala sobre a questão da cultura, e aí a gente vem para a questão das dietas, que as dietas restritivas, né, que a gente está falando, que quando fala assim, não pode isso, não pode aquilo. Se o doce de leite é algo que te remete à infância, e esses dias no feed tem um post que eu fiz também, o que remete à infância é um doce de leite caseiro, aquele que você corta o leite, né? Tem o leite cortado e você faz aqueles grominhos. Então, assim, como é que eu vou dizer assim não para aquilo? Eu vou dizer não para minha infância. Eu vou dizer não para a relação que eu tinha com meu avô, porque era aquele doce de leite que eu comia na casa do meu avô, que a minha que trabalhava lá e fazia esse docinho de leite. Então, assim, é descartar um histórico que, para mim, faz total sentido, de muito carinho, muito amor. E quando eu falo para você não descartar isso, não é para você ficar comendo isso o tempo todo, não, viu, gente? Porque existe uma questão do saber, né? Quando a gente começa a entender todo esse histórico, a gente vai procurar, como a gente mesmo falou, esclarecer de como foi a nossa raiz. É importante para a gente colocar as coisas em ação. Para dizer qual caminho passar. Como é que eu posso lidar com isso? Se eu vou precisar de ajuda, se eu preciso pesquisar mais, se agora eu sei, agora eu consigo entender o porquê do X da questão, como é que vai ser, como é que vai ser essas pequenas grandes vitórias do meu dia a dia. Então, assim, a infância ela leva a gente a entender isso, entendeu? A infância leva a gente a entender o que foi bom daquela época e do que a gente pode trazer daquela época a nosso favor hoje. E o que a gente e a gente trazer ao nosso favor hoje é a gente entender também que teve as besteirinhas e que vai dar tudo bem. Entendeu? Que faz parte também. De vez em Tá bom? quando nada faz mal. Nada faz mal. Só não vai fazer se de vez em quando virar assim, regra. Tipo, todo final de semana tem que comer doce, a cada 3 dias comer tal coisa. Né? Acho que o caminho é o equilíbrio mesmo. Tem outra coisa, Vani, sobre essa questão do campo das dietas. No meu caso, eu vi a minha mãe fazer dieta, mas eu sei que tem muita gente aqui que fez dietas com 12 anos, mais novinha, se colocou com uma restrição, então entendeu que toda a vida, desde a infância, tinha essa questão das restrições, certo? Então, quando você começa a entender isso, você também entende de que é necessário pedir uma ajuda para você buscar entender o que foi essa infância. Do que você não podia Exatamente. antes, do que você pode trabalhar hoje, sem julgar sua mãe, sem julgar seu pai, sem julgar a sua avó, ou alguém que comparou você com seu primo, com sua prima, com sua amiga, que pode ter existido. Você também pode ter dado de cara com muitas comparações, até na infância mesmo. Porque você é mais gordinha do que a outra. Eu mesmo tenho uma irmã gêmea, então toda vez o povo dizia que ela era mais gordinha do que eu. Então sempre existe essa comparação. A gente pode relacionar isso com o alimento. Então é você perceber também na infância se surgiu a compulsão alimentar, se foi na infância, se surgiu um excesso, se na infância você começou a sentir mais ansiosa, se na infância você se sentiu mais tímida, se na infância você se sentiu com vergonha do seu próprio corpo, pode estar relacionado ao alimento, pode estar relacionado com você mesmo, com o processo de emagrecimento, o processo de entender a se permitir também está relacionado com o nosso corpo, querendo ou não.
Então, ó, comece a observar como é que você se relacionava com o seu próprio corpo, você se via, como é que você relacionava com esse alimento? Você comia por quê? Você comia quantas vezes? Você tinha um horário para comer? Você lembrava, deu meio-dia, eu vou comer. Deu 3 horas da tarde, vou lanchar. Eu comia sempre. Teve uma paciente minha que falava assim, que ela vivia, ela também, tipo, na infância dela era da zona rural, né? Então ela disse que vivia embaixo do pé de jabuticaba ou do pé de manga, né, na mangueira. Então ela sempre, querendo ou não, pegava uma fruta e comia toda hora. E para isso era o momento mais divertido, os momentos mais divertidos que ela tinha, ela com os primos e com os irmãos. Então, assim, essas emoções a gente consegue trazer para hoje e consegue entender melhor o que se passa na gente, o que se passa na nossa cabeça, o que se passa do porquê. O que passa na tua cabeça? O que passa? Entendeu? Então a gente começa a relacionar, gente. Nada melhor de a gente saber nossas origens pra gente entender o nosso hoje, não é não? Fala sério, fala sério. Então é isso. Tem mais alguma coisa pra complementar aí, Vani? Eu já falei tudo, né, que tinha para poder falar, para considerar com relação. Porque na infância é onde os hábitos são construídos. A gente começa já a desenvolver hábitos a partir da infância. Mas não quer dizer que esses hábitos tenham que ser permanentes. Exato. Então, a gente traz também a questão da autorresponsabilidade, né? Quando eu era criança, eram responsáveis por mim os meus pais. Eram eles quem orientavam o que eu deveria comer, eram eles que iriam ali me ajudar a fazer escolhas, ou fazer escolhas por mim, porque eu era dependente deles. Mas hoje que eu sou adulta, sou eu que escolho, sou eu que faço as minhas próprias escolhas. Então, dentro de tudo que nós falamos aqui, cada um aí pensar em quais escolhas são mais assertivas nesse momento, são mais adequadas para você. Quais escolhas você acredita que vai trazer uma saúde melhor? Quais escolhas você acredita que vai fazer com que você se aproxime mais do seu objetivo? Então, não existe alimento proibido, né? Existem opções. Então, dentre das opções que você hoje percebe, que você hoje tem à vista dos seus olhos, você sempre, acho que o mais interessante é sempre se perguntar, tá, disso tudo que eu tenho aqui à minha disposição, qual alimento vai me aproximar do meu objetivo e qual vai me distanciar? Vou até chamar atenção para isso de vez em quando também que a gente fala, né? De vez em quando não tem problema, só um pouquinho, só um pedacinho. Isso tem que ser feito com muito cuidado, porque isso pode ser aí um fato que pode desencadear a autossabotagem, né? Tipo, é só hoje, é só um pouquinho. Então, se é só um pouquinho, você não precisa disso. E que tal só hoje você se manter com uma alimentação mais saudável? Por hoje sim, eu vou comer bem. Por hoje não vou comer besteira hoje. E você sobrevive, até porque a ansiedade que a gente sente é muito mais pela vontade do que quando está comendo. Se você for reparar bem, quando você está comendo, não existe mais ansiedade no comer. Existe antes. E quando você está comendo, não tem mais ansiedade. Então, aquela ansiedade do antes, da vontade incontrolável, às vezes, ela passa. Então, se é só um pedacinho, se é só hoje, será que realmente você precisa? Dentro do seu objetivo, tá? Não estou dizendo que não estou falando que vocês não podem, mas dentro do seu objetivo. Qual escolha você acredita que vai te levar para mais perto dele? E qual escolha você percebe que vai te distanciar? E aí você vai seguindo o caminho. Então, quando as pessoas me perguntam o que eu faço para poder me manter na alimentação mais saudável, manter na dieta, fazendo escolhas. Dizendo não quando é para dizer não, dizendo sim quando é para dizer sim, fazendo escolhas, gente. Resumindo é isso, é fazendo escolhas. Então, hoje eu sei qual escolha vai me aproximar e qual escolha vai me distanciar. E o tempo quem vai estar sou eu. Se eu quero chegar em tal objetivo em menos tempo, eu vou ter um caminho para poder seguir. Mas se eu não estou nem aí para o tempo, quero só comer bem de vez em quando.
Então também existe um caminho para quem faz essa escolha. É isso, acho que já falou tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, né, tiver aí algo que queira compartilhar conosco, né, se alguém tiver aí, né, Gabi falou que lá é tudo regrado, teve outra pessoa que também fez um comentário sobre a legumes, verduras, sobre as opções que ela tem, que todo mundo lá ama. Inclusive, ela é É, mãe. E ela é, implementa a alimentação para a filha. para a família. Isso é muito Família, para bom. E isso é a legal, porque influência da família tem, assim, é primordial, né? Assim, o papel da mãe, do pai, porque os pais são referências para as crianças. Então, as crianças elas vão desenvolver comportamentos muito mais pela observação do que só pelo mandado, né? Então, tira essa questão da imposição, né? Do obrigatório e passa a colocar a ideia do é possível, eu estou fazendo também. É tão bom, mas tão bom que eu também estou comendo. Isso aqui vai te fazer tão bem, tão bem. Eu acredito tanto nisso que eu também estou me alimentando assim. E aí a criança vai aprendendo, vai desenvolvendo. Gente, ó, só um adendo, Vani, porque eu vi Paulinha aqui, eu lembrei. Olha, gente, é o seguinte, porque Paulinha, ela mesma falou que quando ela começou o acompanhamento e tal comigo, ela começou a aderir à alimentação que ela estava aprendendo para o filho, né? Tava começando a implementar essa alimentação que ela estava aprendendo com os filhos dela. E eles começaram a curtir. E eu lembrei dela porque eu já vi muita gente falando bem assim, mas eu compro a bolacha recheada todinho, não sei o que, com meus filhos, e aí eu acabo comendo. Será que é para os seus filhos mesmo, gente? Será que, tipo assim, por que você tem que ter uma alimentação saudável e os seus filhos não? Não seria mais interessante você fazer a própria comida que você faz para você e para os seus filhos? Não seria legal? Que é o que Paulinha mesmo falou, eu comecei a fazer os bolinhos pra mim na hora do lanche, ou um patê e tal, e eu tô dando pro meu filho, e meu filho gostou. Eles vão gostar, gente, porque vocês são as principais influências que eles têm para vocês. Observe, alimento é alimento. Entendeu? Então, tem como você também sentir o sabor do doce, do salgado, né? Uma comidinha mais gostosa, preparando uma alimentação mais saudável. E você pode ofertar para o seu filho. Teve uma outra paciente mesmo que ela fazia ao contrário. No caso, ela fazia uma alimentação saudável para a filha dela e para ela não. Aí eu falei, por que esse mesmo lanche que você faz para sua filha, para levar para a escola, você não faz para você também, para levar para o seu trabalho? Aí ela falou, é mesmo. Deveria, né? E ela falou um bocado de lanchinho gostosinho que ela fazia pra filha. Eu falei, por que tu não come também? Então, é a via de mão dupla. Você faz pra você, pro seu filho, não necessariamente você precisa, assim, não usa a desculpa de que é você que quer comer o bolacheado, é você que quer comer aquele chocolate pra dizer que é pro seu filho, porque você vai tanto se prejudicar que também vai prejudicar o seu filho de ter isso na sua estante. Eu não tô falando nem que não deva, não precisa ter, se caso você tiver com muita vontade, comer, tipo, uma bolachinha recheada. Tô falando só bolacha recheada, né? Mas enfim, só de bolacha recheada. Mas assim, não é que é proibido. Mas entenda que a frequência disso, né? Que Vani falou, essa questão de você alinhar, né? A frequência disso, a quantidade disso, isso não vai te levar a uma alimentação saudável. E se permita sentir o seu corpo nesse sentido, do que está sendo melhor. Observe quando você come melhor, como seu corpo se comporta, e quando você sei lá, do nada você começa a comer muita coisa, muita besteira. Observe como seu corpo se comporta diante disso, né? Comece a entender essa questão da infância, comece a entender como é que foi a sua alimentação na infância também, para entender seu corpo também nesse sentido. E não julgue. Honre a sua infância e venha a fase adulta para você ter esclarecimento de lá para cá e você começar a implementar esse conhecimento. Tá bom? É isso, gente. Tem alguma pergunta? Bom. Tá bom. Tá bom. Então é isso, gente. Nossa live de hoje foi sobre a infância. Qualquer coisa, vocês podem mandar direct. Tem o nosso canal lá no Telegram, o Permite-se, que é o nome do nosso projeto, nosso grupinho. Nosso grupinho particular, né? Nosso mundinho particular. E aí, o link
O link tá lá na bio da gente. Tem um link na minha bio, na bio de Vani, pra entrar nesse grupo, ó, nesse grupo. Tô igual a Cebolinha. Nesse grupo, viu, gente? Ó, Vani, essa aqui é minha amiga, amigona. Adélia Reis. Que eu chamo de tia, viu? É amiga, mas eu chamo de tia. Né, E, tia? e Jéssica. É, menina, que ela é paulista, ela chamava todo mundo de tia, e a gente chama ela de tia por causa disso. Ó, Jéssica aqui, Jéssica lindona. Aí, ó, Jéssica que a filha dela é Laurinha, que ela dá comida, dá verdura. A Laurinha come super bem. Só gosta de comidinha saudável. Vai ter uma infância rica, viu? É isso, gente. Sigam a gente. Quem não segue aí, não me segue, segue Vânia. Eu estou aqui falando outros assuntos. O link tá lá no canal, viu? O canal do Telegram. Vânia, gratidão por mais uma live de toda segunda. Estamos Gratidão. aqui Ai, com os irmãos. Ó, tendo constância nessas lives, arrasando. Chame os amigos para as próximas lives, viu, gente? Toda segunda estamos aqui, viu? obrigada, Tia, pessoal. Um beijo para todo beijo. mundo. Um abraço virtual que pode. Bem forte em Ah, todo mundo. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. E nós aguardamos vocês no nosso canal no Telegram. Só clicar no link e fazer parte da família Permita-se. Isso. Venha junto que estamos juntos. Viu? Beijo, gente. Tchau, tchau.